Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar o seguinte. Não, vamos falar sobre... vamos continuar equipamentos, tá? Seja equipamento, amplificador, guitarra, que vocês acham que são superestimados, né? Que o pessoal fala demais, mas no final não é tão grande coisa assim. Eu vou começar, tá? Eu acho que a guitarra, por exemplo, Ibanez, aquela Jean Floral, eu acho que é um caso desse, cara. Eu sei por quê, eu vou te falar. Eu tive uma Floral lá em 97. Eu acho que era uma guitarra que naquela época era interessante e tudo mais. Depois, quando fui morar lá fora, eu tinha vendido essa Floral, né, cara? Que eu comprei ela quando o dólar era 1 por 1. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, o dólar estava 3 por 1. Então eu falei, cara, vou vender isso aí e lá eu compro uma outra. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu comprei aquela branca. Sabe qual é a branquinha deles? Que custa acho que $3.000, cara. Cara, é uma guitarra, bicho, que eu não acho que não vale nem metade disso, cara. Ih, Lemuel, tu que é fã da Ibanez. Pô, eu curto, cara. Não, eu acho que essa guitarra especificamente, eu acho que metade da guitarra ali, eu acho que é royalty pro Steve Vai. Não, porque se você pega uma guitarra dessa e compara com a Sherry RG, né? Eu não sei, eu não sou tão especialista assim para dizer. É igual, por exemplo, uma Ibanez do George Benson. Eu tenho uma amarela que é basicamente a mesma coisa. A do George Benson era o dobro do preço, tem uma assinatura dele. E essa, cara, a guitarra do Steve Vai, a assinatura dele, pô, bicho, é uma guitarra que eu acho que excessivamente cara para não ser tão boa assim, sabe? Cara, eu vou além. Eu acho, vou dar uma ideia assim, porque o Steve Vai ele foi um marco na guitarra, né? Eu acho que quando surgiu, eu acho que é um valor muito mais do Vai, do artista, o valor agregado que o artista coloca do que da guitarra em si. Porque como você falou, ela não é muito diferente de uma RG Prestige, por exemplo. É a mesma construção. Vai variar a captação, mas, cara, a construção é a mesma. A madeira não muda. A Ibanez o formato da Ibanez é o mesmo há muitos anos. Eu vou te pegar outro exemplo, que é a Gibson Les Paul, né? Que ela é um ícone, é mais um ícone do que uma guitarra realmente imbatível. Hoje a gente tem guitarras melhores que ela. Qual, por exemplo, que... Melhores, assim, na minha opinião, porque falar mal de Les Paul é apanhar certo, né? Eu amo Les Paul, gente. Eu tenho uma Les Paul, mas é uma guitarra essencial? Talvez não. Hoje você tem, por exemplo, ESPs que são excelentes. Tanto no formato Les Paul quanto SG. Você tem marcas nacionais, Valzac é uma excelente Les Paul. E com melhorias, porque as Les Pauls clássicas não tem alívio de peso. As Les Pauls mais recentes já tem aquele alívio de peso, que a Les Paul é desconfortável para tocar em pé. Né? Se você não for acostumado, irmão, você tá carregando a tora de maneira. 2 horas. Cara, é complicado. Hoje já tem guitarra com alívio de peso. Então, hoje em dia, as guitarras elas são pelo valor agregado, pelo ícone. A Les Paul é um ícone, né, cara? Você pensa em rock and roll, você vai pensar na Les Paul. Gary Moore, né? O próprio Les Paul, o Slash. Você tem marcos que usa Jimmy Page. Pô, Jimmy Page, mano. Jimmy Page. Exatamente, Então, são marcos, né? Então, eu acho que a guitarra, elas são mais caras exatamente pelo valor agregado. Porque quando você compra uma Jean Floral, pra gente é uma guitarra igual a outra, mas ela é um marco na história. Quando alguém perguntar por que essa guitarra é floral, você vai ter uma história pra contar. Não, eu quis fazer a floral, porque foi a primeira que eu tive, que realmente hoje em dia ela é uma relíquia, não faz mais. Mas a branca acho que até hoje faz, né? Faz, eu tenho uma branca. Falei mal da sua guitarra, então ficou chateado. Não, eu quase não uso ela. Minha esposa fica bolada que eu quase não uso porque eu não gosto de Floyd. Porque essa guitarra foi um presente do meu pai. Meu pai já é falecido. Essa guitarra tá comigo há quase 20 anos. Caramba. Então eu não me desfaço dela. Sim, eu mantenho ela funcionando. Porque foi um presente dele, é uma coisa sentimental, mas eu entendo isso. Eu peguei uma GRG de um colega, a GRG é a série mais barata da Ibanez. Eu comparei, cara, eu toquei. Cara, não tem tanta diferença, sabe? Obviamente a captação da GRG é ruim, é pior. Mas se ele trocar o captador, cara... A tocabilidade ali... É a mesma coisa. Eu acho confortável. Eu não gosto muito de Floyd. Essa Ibanez não é Floyd. São dos pivôs e ela é... Então, eu acho que hoje em dia tem muito essa coisa de a guitarra é cara por ela ter um estigma. É tipo o Mac, sabe? Hoje você consegue montar um PC metade do preço que faz o que o Mac faz, mas o Mac vai continuar vendendo. Acho que é por aí. Eu acho que já do Mac eu já discordo um pouquinho de você. Depende da aplicação, obviamente. Não, né? Por exemplo, um iPhone, cara. Você compra um iPhone, eu troco de iPhone a cada 3 anos mais ou menos, tá? Aí eu passo o meu pro meu filho passa depois pro menor. Mas, cara, o negócio não morre, velho. Isso é verdade. Eu acho que... Não engasga, né? Não trava. A durabilidade, o uso dele, ele não fica lento, sabe?
Eu acho que o Mac tem essa parada, sabe? É diferenciado. Eu não sei se é o sistema operacional combinado com os hardwares da maneira que eles fazem, mas eu acho que a guitarra em si, cara, é uma madeira. A guitarra é uma coisa muito primitiva, cara. Ela não evoluiu assim ao longo do tempo, né? Até tentaram, né? Mas não tentaram botar aquelas afinações automáticas, aqueles captadores por sensor, mas nada vingou. A guitarra perde a essência. Perde a essência. Tentaram colocar aqueles captadores que são senseless, né? Era tipo uma Variax, né? Só que sem ser aquele esquema de Variax, ela captava pela própria corda. Nada deu certo. Eu acho que a última grande evolução de captador que eu vi que realmente fez diferença foi o que a Fishman fez com os captadores de guitarra. Sim. Que não usa mais, eles não tem bobina. Então garantem que o som daquele captador vai ser igual em qualquer um que você comprar, porque não tem a ação... A variável da bobina, né? Variável da bobina para afinar o captador e tudo mais. Então, acho que a última grande evolução que eu vi produzir captador nesse sentido que deu certo foi o da Fishman. Verdade. Fora isso... É uma evolução, é uma visão. Eu acho que a guitarra evolui muito pouco.